Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao regresso da Biblioteca de Bolso após a pausa de verão e antes da rentrée literária, que trará durante este mês muitas novidades às livrarias. Uma delas terá a assinatura do nosso convidado desta semana, o escritor João de Melo. Intitula-se Novas Fases da Lua e é a estreia do autor no género diarístico, cobrindo o período de 2017 a 2024, depois de ter já publicado mais de 30 livros de ficção, ensaio e poesia. Já este ano, durante o qual celebra 5 décadas de vida literária, lançara um novo livro de contos, A Nuvem no Olhar, na Dom Quixote. Nascido nos Açores, na ilha de São Miguel, João de Melo foi ainda professor do ensino secundário e superior, além de conselheiro cultural da Embaixada de Portugal em Madrid durante a primeira década deste século. Vários dos seus romances foram premiados, com destaque para Gente Feliz com Lágrimas, de 1988, um verdadeiro fenómeno de vendas que, além de vencer os principais prémios nacionais, ganhou o prémio Cristóvão Colombo, no Peru, tendo sido adaptado a série televisiva e a peça de teatro pela companhia O Bando. A estreia de João de Melo nas letras aconteceu, no entanto, em 1975 com Histórias da Resistência, um título que volta a parecer atual e, mais do que atual, necessário. Muito obrigada, João de Melo, por ter aceitado o nosso convite. E bem-vindo. Convite. Prazer estar aqui convosco. Trouxe-nos 3 clássicos absolutos da literatura mundial e um deles da literatura portuguesa. Exatamente. Mas vamos começar, se calhar, pelo o Crime e Castigo, do Dostoiévski, e que trouxe mesmo os 2 livros que leu. Pode contar um bocadinho como é que esses livros chegaram às suas mãos? Os livros, eu comprei-os alguns em 2 volumes, não é? Em 2 volumes. Em 1968 foi quando os li. Tinha 19 anos. E foi uma impressão extraordinária. Foi uma leitura muito vivida, misto de curiosidade por saber qual era o mundo de Dostoiévski. Foi o seu ponto de entrada em Dostoiévski. Sabia que era um grande escritor, eu tinha acabado de ser expulso do seminário, acusado de ser ateu e subversivo político. E depois, achou que Crime e Castigo era adequado. Já lá iremos depois. Temos aí também um alusivo. E este livro, eu li-o na altura como um ato de revolta interior, porque fazia paralelismos frequentes entre a realidade escrita, embora do século XIX, e a atualidade portuguesa, a ditadura, a ameaça, digamos, permanente da vigilância, da repressão, etc. O horizonte da guerra colonial, que me era já prometida, porque, inclusivamente, começou no dia do meu aniversário. Eu tinha 12 anos, quando a guerra colonial eclodiu em Angola, e eu disse alto que isto é comigo. E, portanto, teve essa consciência logo aos 12 anos? Disse, isto foi qualquer coisa que me atemorizou. Até porque depois os relatos foram muito dramáticos, não é? Dos dias seguintes àquela revolta e à revolução que seguiu, em que houve grandes massacres, tudo isso, e a rádio fazia-se eco. Lembro-me perfeitamente das costas do senhor, não sei se era Pereira da Costa ou coisa parecida, que era um correspondente radiofónico que dava exatamente... Mas ainda ouviu, isso ainda foi nos Açores, ainda estava nos Açores. Já era cá. Já estava cá a estudar. Eu estudei cá. O seminário foi cá, apenas a minha infância é açoriana. Vim para cá pensando que ia ser missionário para ir para a África converter os pretinhos à fé de Cristo. Acho que me equivoquei porque, ao fim de 7 anos mal cumpridos, os padres acharam que eu era um bocadinho diferente e o melhor era vir-me embora cá para fora. E então, este livro narra, essencialmente, um ato passional da personagem principal, o Raskolnikov, que era um estudante que namorava a Sónia e que se alojara na casa de uma velha
horrível, como aquela velha onde eu me tinha hospedado em Lisboa, porque vivia num quarto, sem janela, um quarto interior, etc., porque não havia... A diferença é que o João não a matou, não é? Bem, eu não sei, eu não sei se quer fazer alguma confissão. Não era tão mesquinha como essa. Não era tão terrível como aquela, não é? Depois acontece o crime, ele mata a velha, porque a velha é insuportável e quer-lhe cobrar as rendas, que ele não tem dinheiro, e ela depois vai a julgamento e pensa-se que ou é condenada à morte ou é condenada à Sibéria. Consegue a comutação da pena e vai para a Sibéria. E a Sibéria também, para mim, era um mundo revelado através da pena do Dostoiévski. De que forma é que este livro é meu? Bom, isto é, digamos, uma metáfora muito extensa, difícil de explicar, mas eu via aqui o trabalho, o tempo obscuro da nossa ditadura, do labirinto sem saída em que nós nos movíamos, porque tudo era proibido em Portugal, exceto ser religioso e ser do regime. E, portanto, isto para mim era afrontoso. E, portanto, esta leitura ajudou a endireitar-me no meu capítulo de resistência à atualidade e eu consegui, digamos, que esta obra que eu li que fosse eterna à minha medida. Porque só uma obra-prima é que a gente lê e nunca mais esquece. Já lá vão não sei quantos anos, não é? E voltou a ela? Não voltei nunca a ela. Portanto, agora peguei nela para trazer para aqui. Mas é na memória. E para recordar um pouco dos nomes também, que já me tinham esquecido, não é? Sim. E estão aqui. Portanto, dos 19 até aos 76, que está aqui, digamos, inteira e... E já tinha aspirações de ser escritor nessa altura, aos 19 anos? Já. Nós, como toda a gente, comecei muito novo, muito cedo, no seminário, aos 15 anos, a escrever poesia, a escrever versos à neve que não existia. Não sei onde é que fui inventar a neve para escrever versos à neve. Uma neve depois, literária, não é? Evidentemente. Mas ganhei concursos e tudo, diabo, lá dentro do seminário, porque havia concursos, digamos, literários. E depois transitei naturalmente para o conto. E aos 16 anos escrevi um romance chamado Nelson o Apóstata, que era já a premonição do que lhe ia acontecer e do que me estava a embalar. Não é? Esse romance está obviamente inédito, está no meu... ainda existe. Existe, está muito guardadinho e tal. Não tenho coragem de o reler, mas está lá, digamos... Para não o renegar. Exatamente. Mas ao ler o Dostoiévski, o que é que o impressionou mais? Como escrita e como... Passou a ser... Mostrou também o que é que poderia ser o horizonte da escrita de ficção. A linguagem, sobretudo, a grande movimentação desta linguagem. O Dostoiévski move-se muito, quer na linguagem, quer nas ações, que entra e sai digamos, dentro das pessoas, de famílias, de indivíduos, em tempos e espaços contínuos e até contíguos. E então, isto não é fácil de fazer. Depois a experiência própria já me diz que eu jamais conseguiria escrever à maneira dele, não é? Mas há autores que nós lemos e que admiramos sabendo que nunca lá chegaremos enquanto autores, não é? E é bom que haja, não é? Porque faz parte do nosso enamoramento também pela ficção que a gente escolhe. Sim. E eu felizmente tive muitos desses por os quais guardo uma espécie de culto e de devoção e de respeito muito grande. Embora inveje muito os livros que eles escreveram. Mas uma inveja saudável, não é? Uma inveja saudável. E passou a ser uma porta de entrada também para outros livros do Dostoiévski, ou seja... Sim, depois li vários, a literatura russa outros, toda, não é? Mas nada me impressionou impressionou tanto como este. O Tolstói não foi tão forte. De um título humorístico dele, muito humorístico, de uma história, O Crocodilo, em que há alguém que explica o crocodilo por dentro. Ele diz, o estômago não tem, a língua não tem, e coisa parecida. E fartei-me de rir, As Noites Brancas também, e sei lá. Então costuma-se dizer, há pessoas que estão na equipa Tolstói e outras na equipa Dostoiévski, o João é mais da equipa Dostoiévski. Mais da equipa do Tolstói. Embora conheça razoavelmente o Tolstói, como não podia deixar de ser, não é? Sim. Vamos passar para os 100 anos de solidão, que traz, que segundo me parece, é o seguinte na sua biografia.
digamos que é o grande salto seguinte, a seguir a este, na evidência e na descoberta de qualquer coisa que eu desconhecia. Quando eu leio Os Céus de Solidão, o livro é foi adquirido em 1970, está aqui na minha frente. O original, salvo erro, é de 67, não é? 67, a edição. Eu li-o em 70, 70 e... Que, embora ele fosse colombiano, foi publicado na Argentina, a primeira edição, não é? Claro, não. É a tradução portuguesa, ainda na Europa-América. E o que é que eu faço? Quando eu entro neste mundo e vejo que nada é impossível a um escritor com imaginação, até mesmo falar de coisas que são prodígios e são milagres e que são coisas sobrenaturais. Disse, então, mas a literatura também se permite isto? E claro, e para mim foi uma descoberta. Foi uma descoberta. Por outro lado, a grande evidência que veio ao meu encontro, além de todas as qualidades que o Gabriel Garcia Marques tem, que é um escritor absolutamente fabuloso do século XX, eu vi aqui neste Macondo, vi a minha ilha. Porque este Macondo nasce no meio de uma floresta inóspita. É como se fosse uma ilha, caminho. Não é? Era, digamos... Uma ilha inventada pelos homens. Era uma ilha inventada. Foi, aliás, nasceu de baixo para cima, como tudo, não é? Com as barracas, as coisas, etc. As gerações, umas atrás de outras. Lembrei-me muito da história açoriana. E do povoamento das ilhas e depois das freguesias, nomeadamente da minha, que é a Achadinha, no Conselho de Nordeste, e imaginei como é que teria sido o povoamento da Achadinha. Certamente chegaram um José Arcádio, um José Arcádio qualquer. Exatamente. E até essa relação das famílias que estabelecem as aldeias, não é? E as povoações. Exatamente. Também há uma certa relação. Com esta lucidez narrativa em que o leitor se vai atrás e não se perde. Vai arrastado, não é? Embora seria muito fácil perder-se, não é? Na imensidão de nomes. Os nomes repetidos, não é? Foi sobretudo a linguagem e o imaginário e a vertigem de uma história que nos leva para os labirintos todos e com e sem saída, etc. E que teve tanta mão em mim que eu logo a seguir, em 1983, publico um livro chamado O Meu Mundo Não É Deste Reino, que dizem que é um livro do realismo mágico português. Bom, e que tem raízes latino-americanas. E qual é o problema? E por que não? Eu sou da opinião de que há um realismo mágico português, mais ligado ao sagrado, ao bíblico, ao evangélico e às crenças do que propriamente ao puro imaginário, porque este é um ateu que escreve aqui, não é nos anos 80, a Lídia Jorge, por exemplo, o Dia dos Prodígios, também tem qualquer coisa de realismo mágico. Não aquela serpente no até o Saramago. Até o Saramago, sim. O Saramago, quando põe a belimunda em jejum, a olhar para dentro das pessoas, e a ver as vontades do homem dela e por aí fora. O Evangelho segundo Jesus Cristo é ou não é um livro fantástico, do fantástico português? É. Será que já alguém se pôs a estudar esse realismo mágico português? Talvez eu um dia escreva um ensaio sobre isto. Um realismo literário português? Ponto de interrogação. E eu talvez consiga responder, porque há muito João, mesmo. Este livro também lhe chega numa fase completamente diferente, apesar de não muito distante em termos de anos do anterior, mas chega-lhe numa fase completamente diferente da sua vida e numa peripécia, não sei se lhe posso chamar peripécia, ou numa situação, numa tragédia pessoal. Numa tragédia pessoal, não é? Eu estava em Luanda, dizia-me que o livro estava esgotado em Portugal, e em Luanda ainda havia digamos, milagres destes de aparecer um livro do qual eu tinha ouvido falar, mas não sem grande entusiasmo. Quando li e trouxe comigo, não li lá, trouxe para ler cá, daquelas coisas, leio amanhã, depois passaram alguns tempos, talvez um ano depois de eu ouvir, leio e disse, bolas, eu andei perdido este tempo todo sem saber bem as possibilidades da literatura. Os livros também têm isso, que encontram-nos nos momentos, se calhar, em que estamos prontos para os receber, não é? Às vezes passam anos na carteira, nas malas, de casa em casa, nas estantes. No caixote de mudanças, às vezes. Inês, quero dizer uma coisa com muita sinceridade. Eu olho para a minha biblioteca
que é bastante aconchegante, e fico deprimido porque é mais os livros que eu não li do que aqueles que já li. E com a agravante de haver muitos clássicos que eu ainda não li, mas que estão lá há anos à minha espera. Evidentemente, quando me chateio com os contemporâneos, como alguém disse, regresso aos clássicos. Mas é essencialmente aos clássicos que eu já conheço e por aí fora. Ainda há, por exemplo, os clássicos franceses do século XIX, estão lá todos e por aí fora, não é? Mas eu dá-me a ideia de que já não conseguirei ler minimamente aquela enormidade de livros que eu tenho. Mas também ninguém consegue, vamos ser honestos. E vamos também ser honestos. Não temos bibliotecas para ler todos os livros que nelas constam. Claro que não. Exatamente. Temos bibliotecas por vários motivos e também para ter livros que nunca serão lidos. São possibilidades de leitura, não é? Exato. Mas disse a palavra reconfortante, mas é verdade, é a sensação de estar à distância de um braço, um livro que nunca tivemos tempo de ler, mas que a qualquer momento podemos pegar nele e começá-lo. Não é? Exatamente. É uma questão de ocasião. E estes livros propiciam um ano, portanto. Esperou um mínimo de um ano, não é? Entre a compra e a leitura. Exato. Depois a minha mulher leu a seguir e também está, digamos, absolutamente conquistada pelo Garcia Marques, que infelizmente nunca pude conhecer pessoalmente em Madrid. Porque soube que ele ia a Madrid com alguma frequência, mas passava anónimo. Não queria nada com ninguém. Contato, Ao contrário do Vargas Llosa, por exemplo, que viveu lá e que eu estive com ele, perto dele. Personalidades diferentes, não é? Mas são. É tudo muito diferente. Aliás, que eles depois entraram em colisão. Chegaram a vias de facto mesmo, não é? Vias de facto e por aí fora. Foram grandes amigos e depois exatamente. Inimigos. E depois houve um episódio muito pouco edificante entre os dois. Claro que entre os dois eu prefiro o Garcia Marques, cuja obra eu creio ter conhecer quase na íntegra, se não é mesmo na íntegra. João, quando se apaixona por um autor, é o tipo de leitor que depois vai atrás e lê o máximo que pode desse autor? É, digamos, a certeza íntima, interior, de que venha o que vier, é bom. E, portanto, eu posso atalhar o caminho e pegar e andar para a frente, não é? Do Gabo não virá nunca um mau livro, não é? Nunca, jamais. Nem mesmo este último do Garcia Marques. Ver-nos em agosto, ou coisa parecida. Que não é tão forte como os outros. Ele próprio saberia José disso. Mário sabe disso, ele próprio disse que este livro não é... Mas há lampejos, não é? Há ali momentos que se reconhece a grandeza. É ele, só ele é que também podia ter escrito aquilo. É pena ele não me ter dado que eu tinha o fazer passado por mim e teria feito boa figura. Mas isso, claro, é impossível. Sim. E passamos ao último livro desta nossa conversa, O Crime do Padre Amaro, de Essa de Queiroz. Trouxe-nos um clássico português. E por falar em perder a vocação, não é? Temos aqui a leitura da ditadura através do crime e castigo, a ditadura da ilha, a descrição da ilha, da descoberta, do povoamento, etc., e da evolução pelos séculos da ilha no Macondo, consubstanciada na povoação de Macondo, inventada por Garcia Marques, e agora o meu passado eclesiástico. Pois. Era óbvio, não é? Temos de falar disso. Eu vim para cá com... creio que 11 anos mal feitos para estudar no seminário. Fui interno num seminário perto de Fátima, nos padres dominicanos. Tive a sorte, ainda assim, de ir para uns padres mais progressistas do que o normal e tive uma educação um bocadinho mais larga, mais a descoberto. Mas as coisas são como são. Eu cheguei talvez aí por volta dos meus 15 anos, 13, 15 anos. A grande crise começou aos 13 anos. A adolescência nasceu dentro de mim aos 13. Foi uma espécie de desespero que eu levei e arrastei atrás de mim. A partir daí eu tornei-me um observador impiedoso dos comportamentos religiosos, de tudo isto, do mundo aparentemente organizado que girava à nossa volta. Cheio de hipocrisias, não é? Exatamente. E este livro, anos mais tarde, não me recordo quando é que o li pela primeira vez, penso que não foi no seminário, foi cá fora. Este livro consubstancia, evidentemente, um desvio a toda a norma
eclesiástica, mas que não é assim tão inédita, nem tão única quanto se possa imaginar. Porque estes padres existem, estes cônegos malditos, apaixonados, amantizados com a hospedeira, etc. Hospedeira. Sim. A terem filhos também. A terem filhos, a quem chamavam padrinho e não pai, não é? Exatamente. A rapariga, não sei como é que ela se chama. Amélia, exatamente, que se apaixona, obviamente, por um jovem descabelado, recém-formado. Sem vocação propriamente dita, não é? Claro. Que morre de parto, ela, e ele trata de dar o pior destino possível ao bebê, contratando uma não sei o que de anjos, uma tecedeira de anjos, exatamente. Que era aquelas que afogavam e asfixiavam as crianças, seja no ventre ou já fora dele. E isto é uma monstruosidade enorme, que é em dobro ou em triplo se aplicada a gente da igreja, à cleresia, digamos assim. Mas quando leu o livro já estava fora e, portanto, já tinha decidido abandonar esse mundo. Aliás, já tinha lido muito essa e este acaba por ser mais um e que me surpreendeu pela exatidão. Pois há aqui ele, na terceira edição, desta terceira versão desta obra, ele introduz um episódio novo. É que depois daquela desgraça toda, do que ocorreu em Leiria, do que não sei quanto, ele propicia entre aspas, propicia um encontro entre o cônego e o padre Amaro no Lar Camões, ali no Chiado. E depois chega um político à beira deles, que agora não recordo o nome, um político que tem a desfaçatez de dizer isto. Tudo o que os rodeia é miséria, é pobreza, é tristeza. E o político olha para eles e diz, estão a ver? Portugal é o único país onde esta gente pode ser feliz. Lá fora, nem pensar. São todos uns pobres, uns desgraçados e por aí fora. E isto é mesmo queirosiano, não é? Retrato lúcido e feroz da realidade. Absoluto, não é? É absoluto. Aqui não há. Se compararmos, por exemplo, com os Maias, que é, enfim, talvez o livro não é? mais conhecido. Lá também algo de contra-natura, mas de outro nível. De outra natureza. Sim. Pronto, vemos que são as águas onde o Essa se move. O Essa, aliás, também faz parte do realismo mágico português, porque ele tem nos contos... Sim. Ladrões que ressuscitam, tem o Suave Milagre, que é uma obra, um conto extraordinário. Ele se calhar escreveu aquilo sem saber que estava a incorrer numa futura... Então nessa história do realismo mágico português, se calhar começaria pelo Essa, ou se calhar até para alguns autores mais antigos. Não é? Irá até, digamos, lá mais para trás, e vem por aí fora. O próprio Camões, nos Lusíadas, tem ali realismo mágico. As mitologias funcionais dos Lusíadas são realismo mágico. Sim. Religioso, do lado ateu, do lado... Não é ateu, é do lado... Não católico. Pagão, assim. digamos. Exatamente, mas já é um jogo que pode fazer com que o Camões engrene na corrente de um imaginário móvel extraordinário e delicioso, não é? Como é o dele. Há um aspecto interessante neste livro do Essa. Houve 3 versões e na segunda, salvo erro, o Padre Amaro ainda matava mesmo o filho. Depois, na terceira versão, ele dá e há alguém que faz esse serviço, esse crime. Mas na segunda versão, era ele próprio que matava. E o Machado de Assis escreveu uma crítica muito dura a dizer que era demais e a apontar uma série de erros de estilo, era tudo em traço grosso e tal. E ele alterou, exatamente nos pontos que o Machado de Assis tinha criticado, ele alterou
para a terceira versão, o que eu acho uma coisa extraordinária. E depois deu a ler ao Antero, o que eu acho uma coisa extraordinária. E depois deu a ler ao Antero de Quental, exatamente. que aprovou com reservas. O Antero era muito reservado. Muito reservado. São coisas, de facto, que ilustram, de alguma forma também, a nossa história literária e por aí fora. Não é? O João tem, assim, alguns autores com quem tenha confiança, por exemplo, para entregar um manuscrito e pedir uma opinião como essa fazia com o Antero? Sim, tenho, embora não faça, nunca, creio que nunca fiz. Não, houve um. Não sei se o José Mário conheceu José Correia Tavares, sim, poeta, enfim, que era da Associação de Escritores. Era um grande leitor e tinha um olho de lince. Ele via o repetido, via o erro, e depois, como tinha gosto literário, fazia uma sugestão. Dava opinião. E quando ele dizia, João, isto é um livro extraordinário, como disse do meu mundo deste reino, é uma obra espantosa, eu disse, pronto. Então posso confiar. Exatamente. Daí para a frente já é um pouco mais... confio mais nas leituras a posteriori, depois dos livros estarem cá fora, não é? Mas eu digo que, como toda a gente suponho que dirá, pelo menos intimamente, que não confio muito naquilo que faço. Não acho que é um bom princípio. Muito, não é? Porque nunca está feito, nunca está acabado. Sim. Eu revejo os livros de edição para edição. Eu reescrevo contos. Mesmo esta última edição dos contos, que reescreveu. Exatamente. Exceto um livro que o editor disse, não, João, tu aqui não me podes mexer. Gente Feliz com Lágrimas. Gente Feliz com Lágrimas. Porque está em não sei quantas teses disto, daqui e daquele outro. Com as citações todas, e não se pode alterar. Não estragues, João, não estragues. Mas tem a tentação de... Tenho, por exemplo, eu lembro, sim, tenho. Eu vejo quando... Sim. Eu estive seguramente 30 anos sem reler Gente Feliz. E tinha sempre a ilusão de que o meu livro o meu melhor livro, o meu favorito, era O Meu Mundo Não É Deste Reino. Quando eu leio, 30 anos depois, o Gente Feliz disse, pá, tu nunca mais digas uma coisa dessas. Este é que está aqui tudo. Ainda se surpreende consigo próprio, passando tanto tempo olha, no outro dia, às vezes não dou pelas coisas, não é? No outro dia recebi uma antologia de conto português da Roménia. Claro que não percebo nada de romeno, não é? Mas consegui saber, lá estava a dizer qual era o conto. Eu fui a reler o conto e disse, efetivamente, tem a sua piada. Não está mal escolhido, não está mal. Não está nada mal escolhido. O conto chama-se Teoria dos Manicômios. Teoria dos Manicômios. Fui lê-lo, está no meu livro Os Navios da Noite, e francamente gostei. Disse, eu devia ter posto logo no princípio e não lá no fim. Lá no fim. Esses erros da arrumação dos contos, por vezes, são por, digamos... Falta de distância, se calhar, não é? Do autor. Mas pronto. E nós vamos ter de nos afastar deste episódio, infelizmente, apesar de podermos continuar a conversa aqui. Vamos só relembrar quem nos está a ouvir que falámos de Crime e Castigo, de Dostoiévski. Podem encontrar o livro editado na Relógio d'Água com tradução de António Pescada, 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques, publicado na Dom Quixote com tradução de Margarida Santiago, e O Crime do Padre Amaro, de Essa de Queiroz, tem várias edições disponíveis, incluindo a clássica da Livros do Brasil. João, muito obrigada por ter vindo à Biblioteca de Bolso. Vamos só recordar também que a pós-produção deste episódio e a música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free. A coordenação de podcasts do público é do Amilcar Correia. Nós voltamos para a semana com um novo convidado. Zé Mário, até para a semana. Até para a semana, Inês. Muito obrigado. Foi um gosto, foi um prazer muito grande. Muito obrigado. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.